Olá, povo de Deus, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem em nome de Jesus. E hoje eu vim para trazer uma palavra muito especial para o seu coração, que primeiro falou o meu. E eu queria ler então Provérbios 3, de 5 a 6, que diz assim: Confie no Senhor com todo o seu coração e não se apegue ao seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, se entregue, se submeta a Ele, e Ele fará o seu caminho reto. Eu estava no meu momento devocional hoje pela manhã, e Deus me trouxe uma memória muito interessante. Lembra quando a gente era criança e a gente ia naqueles playlands e brincava com aqueles joguinhos de luta, por exemplo? Ou aqueles de corrida de carro, onde você tinha o volante, você tinha o seu assento e podia, então, fazer essa corrida. Eu tava me lembrando de quando eu era pequena, eu apertava os botões, por exemplo, do de luta, e eu achava que eu estava lutando e estava vencendo, mas na verdade é só a parte da exposição do jogo. Antes de você pagar, ele fica como se estivesse lutando, e eu achava que era eu apertava os botões e eu falava, pai, olha só, eu tô ganhando, e me sentia muito feliz, eu amava aquilo. E no jogo de carro também a mesma coisa. Eu sentava, começava a dirigir e eu achava que era eu realmente jogando, eu achava que eu realmente estava no controle daquilo e estava vencendo a corrida. E assim que ele passava o cartãozinho do jogo e apertava o botão de start, eu via que eu não conseguia. Não era a mesma coisa, alguma coisa estava muito diferente. E Deus começou a falar pra mim, lembra quando você achava que tava no controle, tava tudo dando certo? E era porque você tava apertando os botões certos, você tava dirigindo da maneira certa? E aí eu comecei a pensar, é verdade, Senhor, às vezes eu penso que eu tô no controle e eu não tô. E aí eu lembro de uma vez eu realmente caí nessa realidade de que não era eu que tava jogando, de eu estar apertando os botões e de repente eu parei pra virar pra conversar com meu pai. Quando eu voltei, o boneco ainda estava lutando e eu comecei a pensar, por que que ele tá lutando se eu não tô apertando botão nenhum? E eu fui começando a entender que na verdade não era eu que estava jogando. E Deus começou a falar isso comigo hoje, lembra? Tava tudo dando tão certo e você achava que era você que estava apertando os botões certos. E aí em algum momento que você não estava apertando, você percebeu, nossa, não era eu. Tá muito bom para ser eu, realmente. E às vezes na vida é assim, a gente vê tudo funcionando, dando certo, e aí a gente começa a pensar, ai, fui eu, consegui, porque graças ao diploma que eu tenho, graças à minha habilidade com isso está dando certo, e a gente não pode também dizer que as nossas habilidades não servem para nada, elas são úteis sim no reino de Deus, mas para as coisas crescerem, é Ele que dá o crescimento. Assim como tem a palavra que diz que semeia, o outro rega, mas quem dá o crescimento e quem recebe esse crédito é o Senhor, né? E a mesma coisa nas nossas vidas também. E um outro exemplo é quando eu tava lá me sentindo o máximo, dirigindo nessa confiança. Aí, como eu disse, meu pai passou o cartão, apertou o start e tudo começou a ir por água abaixo. Eu batia em todos os lugares, no posto de gasolina, nos pedestres, mas eu não conseguia nem me manter direito na própria rua. Quem dirá vencer a corrida? E aí Deus começou a falar comigo. É isso que acontece quando realmente você fala, não, Deus, tá bom. Você passa por esse processo. Você pensa que é você que tá no controle, e aí você descobre que não é. Aí você fala, não, Deus, me dá o controle que eu vou saber fazer. Eu vou conseguir dar conta sozinha. E aí, Deus, ele não é um ditador. Ele não vai falar, não, o controle é meu e você vai fazer o que eu mandar. Não, Deus dá o livre-arbítrio para nós. Então, quando nós falamos, Senhor, dá o controle aqui que eu dou conta. Pode dar para mim. Ele sabe que a gente não vai dar conta. Mas por respeito à nossa decisão, ele nos entrega. Ele diz, você tem certeza? Aí a gente fala, não, pode garantir que aqui a gente consegue. E aí quando Deus entrega para nós o controle, acontece o que aconteceu comigo, vira um desastre, porque a gente acaba se entregando às nossas emoções, ou o calor de algum momento, ou a gente realmente confia que a nossa habilidade consegue superar todos os limites sozinha. E não é verdade. Muitas vezes a gente precisa dessa orientação de Deus, dos nãos de Deus que a gente nem sempre gosta de receber.
E é isso que Deus falou comigo. Nós precisamos entender que nós não estamos no controle. Às vezes nós até pensamos que estamos, mas não estamos. E aí aqueles momentos pequenos onde as coisas estão muito diferentes, que dão aquele toque de pera, não é eu que tô fazendo isso. Não é eu que tô comandando o universo como eu tava achando que eu tava. E mais do que isso, depois disso, o que a gente escolhe fazer? A gente escolhe tentar forçar a barra e falar, não, eu faço por mim? Ou a gente fala, Senhor, eu entendi que eu não estou no controle e tá tudo bem, porque o Senhor tem o melhor para mim. O Senhor é forte quando eu sou fraco, o Senhor é poderoso quando eu não tenho nada. O Senhor é o meu sustento quando eu não vejo nenhuma provisão à frente. O Senhor é esperança quando eu não tenho esperança. O Senhor é alegria quando eu só sinto tristeza. Porque quando as coisas estiverem difíceis, mesmo que estejam, o Senhor promete estar comigo e isso é suficiente. Porque eu sei que eu não estou na minha força, mas é o Deus que criou todo o universo, o Deus Todo-Poderoso que está lutando por mim, que está indo por mim e que não me abandona. E isso é suficiente. Mas para isso, a gente precisa escolher. Deus falou comigo, tem uma linha fina, às vezes parece que tá tão perto chegar nessa presença, mas o que tá faltando para chegar nela? Deus disse, é sua escolha. A linha que tá dividindo é a sua escolha. Você escolhe deixar eu cuidar 100%? Ou você quer tentar você? Não dá para ser os dois. Então, a gente precisa fazer essa escolha e confiar que Ele tem o melhor para nós em todos os momentos. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu, e que Deus te abençoe, te guie, te dê paz e te dê direção, confiança nele, de que Ele tem os planos mais lindos e inimagináveis para você e que vão te fazer prosperar, te dar esperança e um futuro. Que Deus te abençoe, um super beijo e fiquem com Deus.